Don't play with it, don't be dishonest. Still not understanding. Olá, gente, bem-vindo a mais um vídeo do canal. Hoje eu trago para vocês um tema que aborda muita dificuldade, porém é necessário para o nosso dia a dia, né? Hoje a gente vem com esse tema bastante forte, que é sobre errar, né? Se permitir errar. É muito complicado, principalmente na área profissional, né? A gente às vezes se pega tentando sempre fazer o certo, porém a gente sabe que isso não é possível, né? Então a gente sempre vai acabar errando, tropeçando, né? Não só ali no meio profissional, mas também no meio acadêmico ou no meio amoroso, nos laços familiares, nos laços de amizade também, né? Então eu quis trazer esse tema ali para vocês, né? De maneira leve, né? Compreensível, mas também para trazer um pouco mais de reflexão, né? Você está se permitindo errar? Ou você está se cobrando demais, se colocando em segundo plano, né? É muito importante a gente saber falar sobre o erro, porque o erro ele faz a gente crescer cada vez mais, né? E assim como na infância a gente comete erros, então na fase adulta não tem como a gente deixar de demonstrar que esses erros também ocorrem, né? Então, hoje a gente vai abordar, né, esse tema tão importante para nós, tá? É um vídeo sem roteiro, então eu preferi trazer algo um pouco mais lúdico, né? Para abrir até um pouco mais de opiniões aqui em relação a esse tema. E nada muito receita, sabe? Normalmente eu trago os meus vídeos com mais roteiro, né? Então eu vejo o que eu vou tratar, o que eu vou falar, porém eu vou tentar trazer esses temas mais abertos, né? Nada muito maçante, tá? Que cause muito impacto, né? Em vocês, mas também algo que dê para discutir, tá? Ultimamente, né, eu acho que às vezes a gente sente essa reflexão em nós, né, a gente precisa falar de algum tema que fica na nossa mente e ultimamente essa abordagem ela tá vindo muito no contexto pessoal meu, né, no caso eu me peguei pensando, né, o quanto que o erro, né, que a gente comete, às vezes a gente pensa que é algo tão grande, né, e a gente não vai conseguir resolver, mas porém a vida ela acaba contornando ali a situação. No começo do vídeo eu trouxe a pauta de meio profissional, então vamos mais para esse lado. Quando a gente inicia algo novo, a gente fica com medo de errar, com medo de tropeçar no caminho, mas sempre saiba que o erro, ele aperfeiçoa com o tempo. Então tudo que a gente aprende, né, ele vai ser ali aperfeiçoado com o tempo. Ou seja, se você começou agora, hoje, um emprego novo, não se deixe levar pelo fato de que você tenha que aprender tudo hoje, entendeu? Você tem que fazer as coisas devagar para sim, aí sim, lá na frente, você entender, né, que foi um passo de cada vez, né? Uma experiência minha que eu vou contar para vocês agora é que eu, né, comecei também dessa maneira, né, recentemente um novo emprego, e esse emprego ele fez eu crescer, né, de diversas formas. E esses dias eu me peguei, assim, atendendo pessoas importantes, né, no serviço, e essas pessoas, elas me fizeram entender que nem tudo é o que parece, né? Então, quando você, por exemplo, vê um artista lá na televisão, né, e você vê ele pessoalmente, você fica assim, caramba, ele existe mesmo. Ele é uma pessoa igual eu, não é? E aí foi nessa parte que eu me entendi que eu consigo falar com uma pessoa de baixa classe e eu também consigo falar com uma pessoa de alta classe. Mas a forma que eu abordo ela talvez é a mesma, né? Educação, empatia, sempre ali mantendo, né, um bom convívio ali, troca de palavras de forma mais branda, né, mais
calma, né? E aí sim eu entendi o poder que a gente tem, né? Na comunicação, né? No jeito que a gente se porta, né? Para até cativar e chamar a atenção ali do público-alvo, tá? Então, assim, eu sei que é difícil, né? É muito difícil a gente achar que nunca vai estar perfeito, né? Eu mesma, né? Desde que eu me conheço por gente, eu sempre me cobrei, né? Então, mesmo estando perfeito aos olhos de terceiros, para mim, a Agatha sempre vai estar mais ou menos, ou então vai estar fora ali do padrão aceitável aos meus olhos, né? Ao meu ver, tá? Mas esse tipo, né, de situação, né, que a gente se encontra sobre essa parte do medo de errar, a gente vai conseguir elaborar e vai conseguir ali se sobressair com o tempo. Então não adianta, né, querer dar o melhor todo o tempo e ficar inato ao erro, porque o erro ele tá ali, entendeu? Então ele faz parte ali do nosso convívio social, né, profissional e também amoroso, né? Infelizmente a gente erra também nos nossos relacionamentos e também, consequentemente, ali no caminho também profissional, tá? Então, eu queria trazer a primeira parte deste vídeo, né, essa reflexão sobre erros e acertos, enfim, né? E como que a gente pode, então, se sobressair dentro desse parâmetro, né, desse assunto, né? Então, daqui a pouco a gente vai, então, para a segunda parte do vídeo, onde a gente vai tentar analisar juntos, né, o que seria possível a gente fazer para se adaptar, né, a essas mudanças, a esses erros que a gente comete e que não tem muito o que fazer, né, fazem parte das nossas vidas, tá bom? Vou tomar uma água aqui. O medo do erro, né, como a gente tinha visto anteriormente, ele faz parte, né? Porque o medo também é uma ferramenta que está interligada ali ao erro, se a gente parar para analisar, né? Eu não sou nenhuma especialista no assunto, porém estou trazendo minha opinião aqui sobre essa parte do erro, né? De cometer erro. Por que eu tenho tanto medo, né? Normalmente, quando a gente vai iniciar algo novo, principalmente, né? A gente tem aquele medo inicial. Mas esse medo inicial, se você parar para analisar, ele é esse medo que impulsiona a gente a crescer. Então, todo medo é válido, se a gente for analisar, né? Então, sempre quando a gente tiver medo, quer dizer que a gente vai estar crescendo. É igual aquela frase que a gente fala sempre, ou que você já deve ter ouvido, né? Sobre sempre tentar sair da sua zona de conforto. Porque realmente, minha irmã sempre me pauta, sabe? Essa frase, ela sempre fala que quando a gente está fora da nossa zona de conforto, que causa aquele frio na barriga, né? Independente da circunstância, emprego novo, relacionamento novo, amizade nova, esse medo é o que faz a gente crescer. Então, é o que vai fazer a gente se desenvolver como pessoa, entendeu? Então, você tá com medo agora, espera, respira, calma. Vai dar certo, tá? E aí, com o tempo, né, você vai ver que, poxa, nossa, aquele medo era bobo, aquele medo era, sabe, meio vazio, meio sem, né, sem perspectiva, era uma coisa assim rasa, era básico. Mas os sentimentos e as emoções, elas devem ser respeitadas, né? Para que a gente consiga desenvolver aí e aprender a lidar com esse medo, né? E o que que a gente pode fazer para melhorar essa situação, né? Então, a gente tem que entender, primeiramente, o que a gente está sentindo, né? Compreender que um dia ele vem um após o outro, então é um dia de cada vez, né? Os erros, eles são permitíveis, né? Então, eles são permitidos, né? Então, quando você está estudando uma matéria ou fazendo alguma coisa, é muito importante, principalmente no seu cotidiano, sabe? Poxa, fui meio grossa com uma amiga minha e eu não gostei, eu achei que eu fui meio ríspida. Ou então, poxa, eu deveria ter feito,
esse exercício de maneira diferente. Aí eu não teria errado tantas questões no vestibular. Todos esses erros, eles são pequenos e são frágeis, mas faz parte, né, de você. Então, faz parte ali do seu crescimento, né? Pautando aqui como um terceiro ponto, não sei, né? Vamos colocar assim, que seja um terceiro ponto, então, tá bom? É bom você sempre ter alguém ao seu lado também, para te orientar nessas horas, né? Pedir auxílio. Poxa, eu tô começando uma coisa nova, não tô me dando muito bem, estou com medo, né? Dependendo, claro, para quem você vai falar, né? Esse contexto, é muito importante você ter pessoas boas ao seu lado que te façam permitir errar, né? Então, permita-se errar, permita-se ao erro, né? O tropeço, a queda, para depois você ir alinhando ali todas as fases, né? Para chegar ali no resultado desejado, né? E é sobre isso. Então, continue tentando, continue tropeçando e continue errando, né? O erro, ele é válido. O erro, ele é válido, né? Obviamente, em determinadas ocasiões, né? Porque tem coisas que realmente elas têm que ser delimitadas de maneira correta, né? Um médico, por exemplo, ele não está propício ao erro, porque ele estudou muito tempo para aquilo. Então, numa cirurgia, ele não pode errar, né? Então, tem certas ocasiões, né? Tem contextos, enfim, específicos, né? Mas erros cotidianos que às vezes atacam a nossa ansiedade, né? Eles são importantes a gente falar aqui, trazer essa pauta para o canal, porque não sei, né? Talvez a gente esteja passando por algum período difícil, então deixei aqui claro aqui esse tema, né? Que ele é tão importante ali pra gente, né? Lembrando, né? Se você está passando por algum momento difícil ou alguma ansiedade, entre em contato com os canais de atendimento especializados no assunto, né? Procure ajuda, né? Se informe. Eu vou tentar trazer mais temas, né? Discutíveis assim. Peço que deixe aqui embaixo o seu comentário sobre o vídeo, o que você gostou, o que você melhoraria, né? Lembrando que foi um vídeo assim sem tema, né? E eu espero que você esteja aqui no próximo vídeo, então, do canal sobre o assunto, tá? Sobre assuntos, assim, leves, né? Para trazer aqui para vocês, tá bom? Muito obrigada por acompanhar o canal. Tenha um ótimo dia, se estiver assistindo agora. E até a próxima. Muito obrigada, viu? Beijo, gente. Tchau.